Ananias, fazendo a diferença. Ananias, a visita que faz a diferença. Você já ouviu falar de Ananias? Que belo nome, né? É um belo nome para as crianças, Ananias. Eu já conheci alguns Ananias na vida, mas fazem muitos anos que eu não conheço ninguém mais chamado Ananias. Não é aquele Ananias lá junto com Safira, né, que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados. Ananias era um nome muito comum naquele tempo, e é um outro Ananias que nós vamos falar. Esse Ananias, ele era uma pessoa muito especial. E se é uma coisa que as pessoas fazem, é amostragem. Por exemplo, uma nutricionista, para ela saber se a comida está boa de um restaurante, ela não vai lá e come toda a comida. O que ela faz? Ela pega uma amostra e prova. Quando chega um produto químico, o químico vai lá e pega uma amostragem. É muito normal a questão da amostragem. Se você quiser uma amostragem da igreja primitiva, você pega Ananias. Ele é uma amostragem muito boa de como eram os cristãos da igreja primitiva. Em Atos capítulo 22, versículo 12, Paulo fala a respeito dele, de um homem de bom testemunho. Diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Como é bom ter um irmão que tem essa referência. Alguém piedoso e muito respeitado por todos que ali viviam. E é a respeito desse homem que eu gostaria que a gente compartilhasse nesta manhã, Ananias, a visita que faz a diferença. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 19. Eu lerei na versão NVI, nova versão internacional. Atos 9, de 1 a 19. Pode abrir a sua Bíblia física, seu aplicativo, que nós vamos ler. Vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus? E vamos evitar agora toda movimentação desnecessária. Está dando microfonia aqui. Toda ação desnecessária vamos evitar para a gente estar concentrado no que o Senhor tem a falar com a gente aqui. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi,
entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. E todas as vezes que nos reunimos por causa desse nome, coisas tremendas acontecem. A tua presença é aqui conosco. Por isso te pedimos revelação do teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que possa divagar em nossa mente, todo pensamento vão, todo pensamento contrário, todo obstáculo e distração em relação à tua palavra, seja retirado agora em nome de Jesus. Mas que através da revelação do teu Espírito possamos compreender aquilo que a tua palavra está nos ensinando e assim a praticarmos como discípulos de Jesus para uma vida santa, agradável ao Senhor e de testemunho aos que não te conhecem. É o que nós oramos como igreja em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? O que podemos aprender com os aspectos da vida desse homem tão interessante como Ananias? Primeiro, a fidelidade no serviço. Quem era Ananias? Um desconhecido. Ananias era uma pessoa totalmente desconhecida, mas foi fundamental na vida de Paulo. E aqui eu quero deixar claro, explicar que Saulo é o mesmo nome, mas Saulo era o nome que ele usava, é o nome judaico, e Paulo era o nome grego. Então, no começo é usado na Bíblia o nome Saulo, depois, por uma questão estratégica, em que ele vai pregar aos gentios, ele começa a usar o nome grego dele de Paulo. Ele foi uma pessoa estratégica, e nunca mais a Bíblia citou o nome de Ananias. E por que Ananias foi tão importante? Porque ele se dispôs a fazer aquilo que Deus queria para ele. Ele não ficou pensando assim: Senhor, eu, um Zé Mané, eu. Não. Para um serviço desse tão importante, fala lá com o apóstolo Pedro, fala com o apóstolo João, quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Eu quero dizer, meus irmãos, que todos nós temos um papel histórico e intransferível no reino de Deus. O que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para outro irmão, ou para outro irmão, o que Ele tem para mim é para mim. Cada um tem um papel histórico e intransferível no reino de Deus. Por isso é muito importante nós entendermos que nós, hoje, discípulos contemporâneos do século XXI, somos discípulos gente como gente. Nós não somos menos que Pedro, que Paulo, que João. Nós somos discípulos de Jesus. E cada um de nós, Deus quer usar. O que é importante é a nossa disposição, como disse o Alexandre aqui, eis-me aqui. É quando Deus nos pede algo, estarmos dispostos a aprender e a obedecer. E Deus está fazendo coisa nova entre nós. Esse está sendo um ano de fertilidade. É um ano de fertilidade e Deus quer te usar esse ano de uma maneira especial. Você tem consciência disso? Põe a mão no seu coração assim e repita comigo. Deus está fazendo coisa nova. E Deus quer me usar de uma maneira especial. Será um ano de fertilidade na minha vida. Será um ano de fertilidade na igreja. Aleluia! Você crê nisso? Por isso que cada cristão é um ministro. Nem todo ministro é um pastor, mas todos nós somos chamados ao ministério. Deus chama a todos ao ministério,
na igreja e no mundo, todos. Não há nenhum dom somente de assistir o culto. Todos nós somos ministros de Jesus, por isso que não existe voluntariado no discipulado. O discípulo não é um voluntário. O discípulo é alguém que se dispõe a fazer a vontade de Deus. E Deus nos coloca nos lugares mais diferentes para nos usar. E aqui eu quero dar um testemunho de algo que me marcou muito, de uma pessoa muito querida nossa, que foi promovida ao Senhor há algumas semanas atrás, a nossa querida irmã Dolores, que quando estive no hospital, sendo uma das últimas oportunidades para visitá-la, ela na UTI, fiquei sabendo que ela estava ministrando de Jesus para as enfermeiras. Todo mundo gostava dela, todo mundo queria ir ali no leito dela na UTI, porque ela tinha uma palavra diferente. E a gente chega assim sempre na UTI com alguém que está ali naquela posição. Ela chegou para mim e falou assim: Edmilson, está tudo bem. Deus está no controle da minha vida. Que coisa tremenda, quando alguém se dispõe a fazer a vontade de Deus e até nos últimos momentos de vida continua frutificando na vida de outros. Frutifique onde Deus te semear, meu irmão, minha irmã. Onde Deus está te semeando hoje, onde Ele te semeou hoje, é exatamente ali que você tem que fazer a diferença. Não é assim, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse tal emprego, se fosse tal coisa. Não. Hoje, dentro da sua realidade, Deus quer te usar. Por isso, frutifique onde Deus te semeou. Segundo ponto que a gente aprende na vida de Ananias, diz aí o versículo 10. Diz que havia um discípulo chamado Ananias. Simples. Um discípulo chamado Ananias. A Bíblia não fala que era só uma pessoa, fala que ele era um discípulo. Porque a igreja primitiva não era composta por evangélicos. A igreja primitiva era composta por discípulos. Um discípulo é alguém que é caracterizado por um estilo de vida diferente. Ele não é um religioso. Ele é um discípulo, alguém que segue a Jesus. Eu sei que na sociedade de hoje parece algo um pouco estranho, porque numa sociedade secularizada e antropocêntrica, que o homem é o centro de todas as coisas como a gente vive, e infelizmente um evangelho coaching faz que o homem seja centrado como atenção principal, falar sobre ser um discípulo é estar na contramão. Porque é uma igreja que alimenta o consumismo. A igreja é feita para o meu consumo. Eu frequento essa igreja enquanto ela oferece o produto que me interessa. Mas a igreja primitiva não tinha essa ideia. A igreja primitiva entendia que eles eram igreja para fazer a diferença onde haviam sido semeados. Aliás, Jesus deixa isso muito claro. Jesus, lá em Lucas 14, você lembra que ele coloca as condições para alguém ser um discípulo. Jesus não coloca que ao frequentarmos uma igreja somos automaticamente discípulos. Jesus diz que se alguém quer segui-lo como discípulo, precisa negar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir é o requisito. E queremos deixar claro que é muito legal você estar envolvido nos mais diversos ministérios da igreja. Mas independente do que você faça na igreja, presta atenção, o que Deus quer é que você seja um discípulo, uma discípula. Repita comigo, o que Deus quer, mais forte, o que Deus quer é que eu seja um discípulo. É isso. E só discípulos geram discípulos. Por isso, quem é discípulo, obedece à ordem de Jesus e faz discípulos. E era o caso de Ananias. Ele era um discípulo. E outra coisa que ele era um homem capaz de responder positivamente a Deus. Um homem capaz de responder positivamente a Deus. Deus chega para ele e fala: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Porque alguém pode ouvir a Deus e não responder positivamente. Ele respondia positivamente.
Alguns dizem assim, mas Ananias titubeou. Ele ficou meio assim quando Deus mandou ele falar com Paulo. Mas nós devemos entender o contexto que ele vivia. Paulo era o terror da igreja. Propagava-se a notícia nos grupos de WhatsApp da igreja primitiva que tinha um cara chamado Paulo que entrava nas casas, arrastava as pessoas para a prisão. Por causa de Paulo, muitos foram presos, torturados, mortos. Por causa de Paulo, muitos tiveram que fugir. E agora Deus chega para Ananias e fala, olha, esse cara que está vindo aqui para a Síria, para a sua capital, Damasco, e que eu estou te mandando ir na rua direita, e aliás essa rua existe até hoje lá em Damasco, eu estou te mandando ir lá, mas Senhor, esse cara é o cara que estava perseguindo a igreja. E nós devemos entender isso, e é muito interessante porque quando a gente é discípulo, nunca devemos esperar uma agenda quadradinha da parte de Jesus. Muitas vezes, ele nos manda fazer coisas totalmente diferentes. Quando você se dispõe a isso, há muitos improváveis do Espírito Santo. Ou você acha, por exemplo, que os irmãos da igreja perseguida têm todo domingo, quadradinho, vem na igreja e tal. Essa semana, um grupo de irmãos na Nigéria, enquanto eles cultuavam a Deus que nem a gente, do lado de fora começaram a colocar fogo. 2 cristãos paquistaneses foram espancados, porque se converteram ao cristianismo. Ser discípulo é muitas vezes ser levado a algumas circunstâncias que não são agradáveis. Um caso muito interessante que eu ouvi, ele contou publicamente, um pastor chamado Paulo Solonca, já falecido, em Florianópolis. Certa vez, ele chegou na sua casa, já tarde da noite, e a sua esposa falou assim, olha, o vizinho tal passou por aqui e disse que precisa falar urgentemente com você. Esse vizinho, esse cara nem me cumprimenta direito. Eu já tentei me aproximar para evangelizar, ele nunca respondeu. Estou cansado, já está tarde, amanhã eu vejo o que ele quer. Naquela noite, aquele vizinho se suicidou. E aquele irmão ficou em crise. Meses. Por não ter respondido positivamente a uma situação que poderia ter mudado a vida daquele homem. Refeito, ministrado pela graça de Deus, entendendo que a gente peca porque é pecador, e tratado pelo Senhor, ele estava dirigindo, indo para um compromisso. De repente, Deus chega para ele e fala assim, você vai dirigir, não veio uma voz audível, mas algo forte no coração, você vai até a cidade tal. Era uma cidade a 100 quilômetros de onde ele estava. Mas depois do que ele passou, ele nem discutiu com Deus. E ele foi, a 100 quilômetros, foi chegando, era uma cidadezinha, chegou na praça principal, e Deus falou, encosta aqui. Você sobe aqui nesse consultório médico e fala para o médico que eu tenho uma mensagem para ele. Ele falou, olha, eu fui subindo as escadas, passo a passo, ainda sem entender muito, mas entendendo que Deus queria aquilo. Na hora que eu chego naquele consultório médico, para completar, era um ginecologista. Só eu entrando de homem sozinho, todas as mulheres olhando para mim. Eu meio sem graça, chego para a secretária e falo assim, olha, eu queria falar com o médico. A secretária olha para ele, o senhor? É. Fala para ele que eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Como assim? Não, fala só isso. Ela entrou, tinha vários pacientes ali esperando. Daqui a pouco, a enfermeira sai e fala assim, olha, o doutor falou que teve uma questão particular e não vai poder atender mais ninguém. E dispensou todas as pacientes e pediu que o pastor entrasse.
Ele entrou, o médico se aproximou dele e falou assim: como assim o senhor tem uma mensagem para mim da parte de Deus? E ele contou toda a história, desde aquele vizinho e agora que Deus tinha mandado ele sair de Florianópolis e ir até lá. Aquele homem começou a chorar e falou assim: Deus te mandou aqui. Abriu a gaveta, pegou uma arma e falou: porque a minha vida está destruída completamente. E após atender a última paciente e ficar sozinho, eu iria me matar. Deus deu a oportunidade para aquele homem resgatar a sua história e ser usado na vida daquele médico que se entregou ao Senhor Jesus e teve a sua história também totalmente transformada. Eu te pergunto, nós somos sensíveis a isso? Nós somos sensíveis, talvez não seja uma situação tão dramática, mas nós somos sensíveis a esse falar de Deus para a nossa vida, a esses improváveis do Espírito Santo. O problema é que nós ficamos com medo de fracassar, não é verdade? A gente fica com receio de chegar para alguém e falar e sermos rejeitados, de não dar certo, que isso é minhoca da nossa cabeça. Eu quero te dizer que sucesso ou fracasso depende muito mais da natureza do coração do ouvinte do que necessariamente do talento do mensageiro, porque é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos guia, e nós temos que ser sensíveis a isso, a esses imponderáveis que o Espírito Santo coloca. E outra coisa interessante é que Ananias começa a argumentar com Deus do porquê que era perigoso ele falar. Parece que Deus estava desatualizado. Olha, eu não sei se o senhor está sabendo, mas esse cara, ele persegue a igreja, ele fez isso, ele pegou algumas cartas para vir aqui para Damasco, com autorização para prender mais gente. É muito interessante, porque Ananias age como a gente. Quando nós duvidamos, no fundo, que Deus já vai na frente arrumando as coisas. Deus já havia falado para Saulo: olha, vem um homem aqui falar com você, chama Ananias. No fundo, a gente fica receoso se Deus vai à frente. Mas eu quero te dizer que quando Deus nos manda fazer algo, Ele já foi lá na frente e já abriu todo o caminho. É essa convicção que nós precisamos ter. Na cabeça de Ananias, Saulo achava-se totalmente longe da graça divina, fora do alcance da graça divina. Eu sei que na sua cabeça, você conhece também uns caras complicados, que na nossa cabeça é assim: como um cara desse vai se converter? Porque nós fazemos essas suposições, mas quero te dizer que não há impossíveis para Deus. Ninguém está longe fora do seu amor. Sidney e o Alexandre colocaram muito bem aqui essa questão do carnaval. E nós cristãos nem sempre sabemos administrar esse assunto. Ou pegamos, alguns acabam achando que é uma festa cultural, e assistem e participam de alguma maneira, ou outros acabam tendo uma posição antagônica em relação às pessoas. E a gente viu em vários desfiles Jesus sendo satirizado e de alguma maneira zombado. E a posição de alguns é: Senhor, manda fogo e manda todo esse pessoal para o inferno, de tripa e tudo, que vai desse jeito, incinerado para o inferno. Mas será que é essa a posição de Jesus? Será que essa deve ser a nossa posição? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa posição deve ser de misericórdia e intercessão por cada um desses. Cada um desses. Porque cada um desses foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado deformou isso. E se hoje, simplesmente por causa da graça, só por causa da graça nós fomos alcançados, nós temos que estar abertos a repartir essa graça, que começa amando e orando por cada um deles. Ananias argumenta com Deus. E é muito interessante, irmãos, a argumentação de Deus para com Ananias. Sabe qual é? Nenhuma. Deus não discute, não conversa com Ananias. Deus chega para ele e fala: vai, vaza, vai agora.
Lição da história: nunca discuta com Deus, não perca tempo discutindo com Deus, porque Ele sempre tem razão. Deus sempre tem razão. E Ananias foi, porque era um homem missionário, ou seja, ele tinha uma atitude missional, ele estava sempre em estado de alerta. E quem está em estado de alerta, em missões, Deus coloca oportunidades. Quem não fica em estado de alerta, as oportunidades surgem, mas ele não se liga. É o Uber que você pega, que tem uma deixa, é o vizinho que fala alguma coisa, é o colega, mas a gente não está atento, porque a gente está ocupado com outras coisas. Mas se nós estamos atentos, Senhor, qual é a tua palavra? Qual é a oportunidade que o Senhor quer me dar? Talvez não aconteça nada, você não tem que ficar tenso, você tem que ficar alerta. Ontem eu tive uma situação muito interessante. Reunião de sexta-feira à noite aqui de oração, nós tivemos um tempo precioso de oração, e uma das nossas orações é justamente essa: Senhor, nós queremos ser usados em oportunidades. Estava eu na minha laborosa ginástica no sábado de manhã, já no final, não tinha muita gente, né? Sábado agora, estava lá num canto e tinha um senhor que estava próximo de mim e lá mandou fazer exercício em dupla, comecei a fazer com ele tem mais idade que a minha, e começamos a fazer lá a atividade. De repente, ele falou assim para mim: foi muito bom, legal fazer com você a ginástica, tal. A simpatia é algo contagiante, né? Aí, que legal fazer ali. Aí eu falei: qual o nome do senhor? Tal. Eu falei: que legal, prazer, meu nome é Edmilson. E ele falou assim: olha só que tem um problema, eu esqueço facilmente os nomes. Eu falei: eu também esqueço, mas do senhor eu não vou esquecer, porque o senhor tem o nome de um amigo meu, que é muito gente boa, e o senhor também tem muito jeito de gente boa. É verdade. Tá? E fomos conversando. Ele contou que tinha ido no aniversário, que foi muito legal na véspera, que como é bom, né, ter gente amiga, assim. De repente ele falou assim, eu orando ali, né, enquanto ele falava, eu orando. De repente ele falou assim: você sabe que uma vez eu escutei uma história de um rei que ele convidou vários amigos para uma festa. E esses amigos não vieram, e ele mandou os seus servos buscarem outras pessoas para participarem desta festa. Opa! Aí eu falei assim: é verdade, legal. Sabe que eu conheço essa história? É muito legal. E tem mais, o senhor sabe que esse rei continua chamando as pessoas para participarem da sua mesa, da sua festa? Essa história, sabe de onde vem? Ela vem da Bíblia. E esse rei é Deus, que continua chamando a todos para a celebração, todos para participarem dessa grande festa promovida com ele e para ele. Que legal, tá. Meus irmãos, ficou ali um contato, ficou ali uma oportunidade. Por que eu estou te contando isso? Porque numa aula de ginástica, um improvável, eu nunca imaginei que ali na aula de ginástica teria essa oportunidade. Eu quero te animar a ficar atento, nesse estado missional. É um aluno seu, é alguém do seu condomínio, um cliente. Quantas situações Deus pode criar? A questão é estarmos atentos. É Ananias, a visita que faz a diferença. Deus usou a vida dele para transformar a vida de Paulo. E nós podemos ser sensíveis para sermos agentes da graça a todos esses que necessitam. Agora, o problema é que quando a gente não está afim, a gente tem todo tipo de desculpa. Eu não tenho jeito para isso. Eu sou tímido. Não, envia outra. Eu não tenho tempo. Mas quando nos dispomos com amor às pessoas a atender esse chamado de Deus, não há desculpas. Deus fala, vai, e temos certeza que Deus está conosco e Deus já está trabalhando no coração. Eu sei que estamos orando e já Deus está trabalhando na vida desse senhor para a gente continuar essa conversa. Porque Jesus já nos prometeu, ele falou,
e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo tem que ser usado dentro do contexto. Para quem Jesus está falando isso? Para todo mundo? Não, para aqueles que estavam saindo para fazer discípulos. Deus nos dá as estratégias e as oportunidades, porque Deus está fazendo coisa nova, e este será um ano de frutificação em nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Repita comigo: este ano será um ano de muita frutificação. Aleluia! Quem crê, proclama, que a boca fala do que está cheio o coração. Outro ponto que a gente aprende com ele é o acolhimento. E aqui, irmãos, eu amo esse texto. Você imagine Saulo. Ele estava, na sua cabeça, 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Confuso com toda aquela experiência, se lembrando de quantos cristãos ele havia arrastado para o cativeiro, quantos sofreram nas suas mãos. Ele esteve segurando as vestes das pessoas, enquanto o pessoal apedrejava, matando Estevão. Como ele seria recebido agora? Aquele borbulhar no coração, aquela dúvida. De repente, Ananias chega e fala uma palavra sensacional. Chega: Saulo, irmão. Saulo, irmão. Não foi seu Saulo, não foi Saulo perseguidor, foi Saulo, irmão. Uma palavra de acolhimento de alguém que naquele momento estava sendo recebido na família de Jesus. O perseguidor era agora irmão. Imagine também alguém que estava todos esses dias sem comer, sem ver. Ele não podia ver a face de Ananias sorrindo, mas diz que Ananias impôs as mãos, o tocou e falou: Saulo, irmão. Ô, Saulo, brother, chega aqui. Agora você é nosso. Você é chegado, é da família de Jesus. Meus irmãos, isso é extremamente incrível. Igreja é o local onde as coisas acontecem. Eu te pergunto, você é sensível a isso? A acolher as pessoas? Por exemplo, chega um visitante aqui. Você se preocupa em chegar até essa pessoa, perguntar o nome, de onde ele é, o que você pode ajudá-lo? Ou você entra, assiste, né? Chegou a assistir? Estou nem aí, foi eu que trouxe. Você sabia que tem gente chegando aqui em nosso meio que não foi trazida por ninguém especificamente? Há alguns irmãos abençoados que em alguns momentos ali na frente, enquanto ficam na frente, convidam alguém para vir à borda, já distribuíram ali um chocolatinho, tal, e gente que chegou dessa maneira. Você é sensível ao acolhimento? Agora, por exemplo, você está ligado que Deus pode te usar para abençoar alguém próximo a você? Nesse acolhimento? Alguém que está passando por uma necessidade? Alguém que pode estar passando por um drama? E Deus levanta pessoas como nós, discípulos, gente como a gente, para nos abraçar e dizer: meu irmão, nós estamos juntos nessa. Somos sensíveis a isso? Então nós vamos fazer uma dinâmica. Se você não quiser, fica sentado. Eu quero te animar a você dar 2 ou 3 passos, além dessa pessoa que está ao seu lado, que você veio junto, da sua família. A você buscar alguém, de preferência do mesmo sexo. Chegar a dar um abraço e falar: meu irmão, eu posso te ajudar de alguma maneira. Eu posso te abençoar. Vamos lá, dinâmica, fica em pé, busca alguém. Se não quiser ficar sentado, pode ficar. Mas busca alguém e pergunta: eu posso te ajudar? Há alguma necessidade? Não deixa ninguém sozinho, vai atrás de alguém. Ele pode precisar de oração, ele pode precisar de dinheiro.
Veja alguém que você não conhece. Tem gente já trocando número no celular, beleza, contatos. É isso aí. Podemos ir voltando. Conheça a turma, senão a pessoa vai ficar meia hora aqui conversando. Pode sentar. Presta atenção, você foi abençoado nesse contato? Você abençoou? É isso que a gente tem que fazer sempre. Sem que tenha aqui uma palavra de dinâmica, tem que ser algo natural na igreja, você buscar um irmão diferente, alguém que você não tem contato, visitante. Isso tem que ser algo natural, espontâneo e dinâmico aqui entre nós. Amém? Pode terminar de orar, quem está orando junto. Estamos aqui em família. Indo mais para o final, Ananias também conduziu Paulo ao batismo e integrou no corpo. Foi lá para o batismo, como a gente falou semana passada, é a porta do reino. Ananias batizou a Paulo e naquele momento ele era recebido de uma forma pública diante da comunidade de Jesus. E aqui tem que ficar claro que batismo não é opcional. Nós queremos incentivar os pais a ministrarem sobre batismo na vida dos seus filhos. Nós colocamos aqui um parâmetro de 12 anos para que ele se batize, porque a gente entende que essa é uma idade em que ele já tem uma certa maturidade para poder definir. Mas a administração sobre batismo sempre deve haver na vida dos filhos e pressupõe sempre fé e arrependimento para a decisão. Preste atenção, não é o batismo que salva, mas todo salvo é batizado. Não é o batismo que salva, mas todo salvo é batizado. E diz que ele se integrou ao corpo. Que benção! Agora uma desconfiada comunidade aceitava aquele homem como irmão através da ponte de Ananias e a benção da cobertura da igreja. Ele não fundou o ministério freelancer, Paulo o evangelista, e já saiu por aí, não. Ele se integrou ao corpo. Como é importante que os ministérios sejam integrados ao corpo. E talvez alguém pergunte assim, mas como Ananias sabia que Paulo estava realmente convertido? Como saber que ele não estava dando um de espião? E 3 coisas que a gente consegue ver aqui. Primeiro, que a sujeição a Cristo. Primeira evidência, quando Jesus falou para ele, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A partir daquele momento, aquele homem totalmente acostumado a ter as decisões da sua vida, a fazer o que dá na telha. A partir daquele momento, ele entendia que Jesus era o Quírios, era o Senhor, e quem decidia as coisas na sua vida não era mais ele, mas era Jesus. Ele estava sujeito, não era mais autônomo, agora ele seguia o Mestre. Segunda coisa, ele estava orando. Deus falou para Ananias, ele está lá orando. Uma evidência de um discípulo de Jesus é um homem que ora, uma mulher que ora. Eu te pergunto nessa manhã, na sua vida você traz o selo da oração? Porque se você não ora, há algo errado na sua caminhada e isso tem que ser reparado. E terceiro, ele orou, Ananias orou e Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Quem é discípulo de Jesus, quem está convertido, busca sempre a plenitude do Espírito Santo, busca os melhores dons, quer servir ao Senhor no exercício, está sempre insatisfeito, ele quer mais, ele quer se dispor, ele quer crescer nas experiências com o Espírito Santo. Nunca mais a gente ouve falar sobre Ananias, mas é interessante que ele fez aquilo que Deus tinha para ele. No povo de Deus não existem supertítulos, super-heróis.
Esse é o grande servo de Deus. Se ele é grande, não é servo. Se é servo, não é grande. Nós temos que parar com esse negócio de ficar idolatrando pessoas, tietagem no meio evangélico. Lucas 17 diz que todos nós somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Hoje nós temos essa experiência com Jesus. Fomos resgatados através da experiência da cruz. Seu amor e sua misericórdia nos alcançou. Através de Jesus, hoje nós temos a redenção e a oportunidade da vida eterna. Por isso, nós somos sujeitos a Ele. Fazemos o que Ele quer para nós. Todos nós temos a possibilidade de nos entregarmos a Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal. Então nós temos hoje a disposição para compartilharmos essa palavra com outros. Eu queria terminar para refletir e praticar. Você supõe que algumas pessoas estão fora do alcance de Deus? Aquele camarada que parece impossível, seja conhecido seu ou da imprensa, lembre-se, nunca desista da conversão de alguém. Nunca desista da conversão de alguém. Porque Jesus pode derrubar a qualquer um, assim como derrubou a Paulo. Qualquer um pode ser derrubado por Jesus no seu orgulho. Segundo, quem desempenhou o papel de Ananias na sua vida? Quem desempenhou? Quem levou o evangelho a você? Ninguém estava orando por Paulo. Não queria Paulo longe. Mas Ananias foi usado para desempenhar um papel de alguém que levou a mensagem do evangelho. Quem foi o Ananias na sua vida? Na minha vida foram os meus pais que me levaram ao Senhor. E nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Mas para outros também. Quem foi Ananias na sua vida? Agora eu te pergunto, para quem o Senhor te orienta a fazer o mesmo? Você é Ananias na vida de quem? Você está sendo usado por Deus para alcançar, assim como fomos alcançados pela graça, devemos também levar essa graça à vida de outros. Sabe por quê? Porque nós temos que orar por isso. Se você não ora para ser um Ananias, você vai ficar sentado. Deus não usa pessoas capacitadas. Deus usa pessoas disponíveis e depois Ele as capacita. Eu quero terminar dizendo que no reino de Deus, o que faz a diferença são os Ananias da vida. Gente como a gente como você, o irmão do lado, eu, pessoas que se dispõem a fazerem a vontade dEle até que Ele venha. Esse evangelho deve ser propagado, fazendo discípulos para a glória do Senhor. E Deus quer te usar hoje, dessa maneira. A minha oração é que você saia daqui com uma santa incomodação. Que você não tenha paz nem no seu almoço. Que no almoço esse assunto fique borbulhando na sua vida, na sua mente, mas que Deus continue falando e ministrando ao nosso coração para termos compaixão pelas vidas e sermos usados como Ananias no propósito que Deus tem para nós. Vamos orar. Eu queria que você agora